Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último dia do mês de abril, com essa bela programação que aconteceu durante o mês todo. A gente teve aí 2 meses muito intensos, né? De março e abril, com bastante programação, muita coisa bacana acontecendo. E nada melhor do que encerrar esse mês com essa super live de hoje, falando sobre a biblioteca em tempos de pandemia, o que a gente está vivendo, como que está a situação atual, né? Hoje teremos a presença aí da nossa querida Elisete Cazé, fazendo relato de experiência dela, né? Reinventando a biblioteca em tempos de pandemia. Logo após, teremos a participação da professora e contadora de histórias, professora da UFES, Eliana Zondanadi, que vai falar como é narrar histórias na era virtual. Então, a gente vai ter aí momentos muito prazerosos, um bate-papo. Convido a todos para estar conosco nessa noite. Quem desejar pode estar fazendo perguntas aí no chat do YouTube. Pode fazer perguntas, sugestões. A gente vai, ao longo da live, as participantes vão estar respondendo, tá? E é isso. Nesse momento, então, vamos fazer a saudação inicial. Nós contaríamos com o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, mas ele teve algum imprevisto e não pôde estar presente nesse momento. Caso ele entre em algum momento da live, a gente interrompe e passa a palavra para ele durante uns minutos, né? Mas, enfim, vamos lá. Nesse momento, convido a Elisete Cazé. Elisete é bibliotecária da Prefeitura Municipal de Vitória, lotada na Biblioteca Pública Municipal Adelfo Poli Jardim, onde coordena o projeto Viagem pela Literatura, super conhecido, premiado há anos, né? Elisete é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo e é especialista em a questão social e as políticas sociais pela UFES. Seja bem-vinda, Elisete.
Também vou chamar aqui hoje, para estar conosco, a professora de Estatística do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, a Eliana Zandonade. Ela é formada em Matemática e Estatística, com mestrado e doutorado em Estatística, de Histórias para Crianças, membro do Grupo Chão de Letras de Contadores de Histórias, que é da Biblioteca Pública de Vitória. É escritora de livros infantis e já publicou 7 livros. Entre eles, a gente tem aí O Beijo de Boa Noite, em 2014, O Mundo Colorido de Lídios, 2014, Nuvens de Algodão e Chuva de Verão, em 2015, Era uma Vez um Tal, em 2016, Uma Bela Noite, de 2017, Para Além do Quintal, em 2018, e Bina e o Peixe Pelado, em 2020. A gente tem, então, apresentando essas duas super mulheres nesse mês tão especial, fechando esse último dia, mês de abril. Vou passar agora a palavra para a Elisete Cazé fazer sua saudação inicial. Boa noite, Elisete. Pode abrir seu microfone, Elisete. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Boa noite, Eliana. Obrigada pelas palavras. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito honrada. Agradeço o convite do presidente do CRB6, o Álamo Chaves, o qual parabenizo, juntamente com toda a sua equipe, pela realização dos encontros, que são de grande relevância para todos. Então, eu vou compartilhar com vocês as atividades que estão sendo realizadas pela biblioteca nessa pandemia. Elisete. Oi, querida. Só vou pedir para você, eu acho que você está com o áudio do YouTube ligado. Você pode desligar, fazendo um favor, para não dar interferência? Sim, com certeza. Isso. E aí, antes de você iniciar, então, eu vou passar para a Eliana Zandonade estar falando seu boa noite, tudo bem? Ok, beleza. Pode ficar à vontade, Eliana, seja bem-vinda. Boa noite, Elisete, Júlia. Boa noite. Queria agradecer esse convite de estar aqui, né, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. Estou muito feliz de estar aqui partilhando essas ideias, tudo que a gente tem feito aí na pandemia. Muito obrigada. Abre o seu som. A gente esquece. Muito obrigada, as duas. A gente tem certeza que vai aprender muito. Vai ter uma troca muito gostosa durante essa live de hoje. Elisete, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. E vamos lá falar sobre esse reinventando a biblioteca em tempos de pandemia. Então, como eu falei com vocês, agora eu vou compartilhar as atividades que estão sendo realizadas nessa pandemia pela biblioteca. Então, essa é a nossa biblioteca pública municipal Adelfo Poli Monjardim. Ela fica localizada no Centro Histórico de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e ela foi criada em 1941. E somos 2 bibliotecários que compõem a equipe da biblioteca. E estamos também ligados ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo. E no início da pandemia, em março do ano passado, estávamos, assim, todas as nossas ações, atividades foram suspensas, e as atividades presenciais. Então, nossas ações programadas, assim como todas as bibliotecas, então nossas ações estavam todas programadas. E o que aconteceu, né?
o que aconteceu? Nós temos um projeto de 27 anos, que é o Viagem pela Literatura, que vem promovendo o incentivo à prática da leitura, com atividades desenvolvidas por atores, escritores, contadores de histórias, na biblioteca e em diversos espaços aqui do município. E com atividades semanais, como contação de histórias, encontro com escritores, o Viver o Livro, o Viver em Cores, que são peças teatrais baseadas em livros, oficinas e cursos para contadores de histórias, sarau poético, círculo de leitura, leitura na praça, leitura no parque. Então, as caixas estantes que circulam em locais de pouco acesso ao livro. E nesse momento, e nós contamos com um público, desde sua criação, de mais de 140 mil participantes. E nesse momento, a palavra foi o quê? Se reinventar, não é mesmo? Nós temos um grupo de contadores de histórias, o Chão de Letras, que foi criado a partir das oficinas e cursos oferecidos pelo Viagem pela Literatura. Esse grupo foi criado, criei o grupo em final de 2018. Então, as contadoras de histórias tiveram também que se reinventar. As dificuldades foram muitas e ainda são. Por quê? Devido ao manuseio das ferramentas tecnológicas. Como a gente também teve que se reinventar, temos muitas dificuldades, como todo mundo, a gente está aprendendo cada dia. A vida é uma eterna aprendizagem, não é mesmo? Então, mas com muita dedicação, muita vontade, o prazer e o gosto do que fazem, que é o contar histórias, nós iniciamos as nossas atividades com a contação de histórias em maio. Aí, o grupo Chão de Letras iniciou, foram vinculadas no YouTube da Prefeitura de Vitória. Temos aqui a nossa queridíssima Eliana Zandonade, que faz parte do grupo. Aqui começamos a Marta Samor, temos Vara Luciana, várias contadoras de histórias aqui participando, a Alzira. Então, somos 12 contadoras de histórias que fazem parte, integram o grupo Chão de Letras. No início, muitas que já estavam, agora não estão mais participando, mas entraram outras. Mas nós contamos com umas 5 contadoras que são, assim, praticamente fixas, e tem umas que são pioneiras, estão desde o início do grupo. Aqui também realizamos contação de histórias com diversos profissionais, contadores de histórias, né? Temos aqui, com diversas técnicas, utilizando o Cleiton com fantoches, o Vitor Passarinho usando o palhaço, o Rodrigo com as suas técnicas também, o Samir, a Gabi. Então, são vários contadores de histórias, nem dá para colocar todos aqui. E as atividades realizadas semanalmente, como eu disse. Nós recebemos desenhos das crianças que ouviram as histórias e depois nos enviaram por e-mail. Temos ali, a Velhinha Maluquete, da Ana Maria Machado, Joãozinho Marinheiro Azul, que é da Marta Samor. Estou vendo aqui a Matriosca, que Eliana Zandonade contou, né, Eliana? Então, foram assim, tem muitos desenhos, inclusive até de crianças de outros estados. Isso foi muito gratificante para nós e para as contadoras de histórias. Logo a seguir, temos a atividade, também de forma virtual, começou a ser desenvolvida, o que estou lendo nesta quarentena, que são as dicas de leitura dadas por escritores do Espírito Santo, uma forma de divulgar a literatura capixaba, escritores renomados como o Reinaldo Santos Neves, Luiz Guilherme, Francisco Aurélio, Esther Abreu, Anaximandra Amorim, André Espíndola, Denise Moraes, vários, Getúlio Neves, então, Manuel Góes, então, vários escritores deram, não tem nem como colocar aqui todos, mas foram inúmeros escritores que participaram desta ação, dicas de leitura muito importante no momento que vivenciamos.
Seguindo a outra atividade, que também é virtual, entrou semanalmente, o encontro com o escritor, uma forma de aproximar o público do autor e suas obras e também conhecer o seu processo criativo. Temos também grandes nomes que participaram e ainda participam, né? O Álvaro José Silva, o Paulo Sodré, Silvana Pinheiro, Lívia Rangel, nosso poeta aqui também, Marcos Tavares, e cronista, Sônia Rosseto, Getúlio, Juca Magalhães. Então, são vários escritores que participaram e participam também dessa ação no Viagem pela Literatura. Realizamos também várias apresentações da atividade Viver o Livro ou Viver em Cores, que são as peças teatrais baseadas em livros, uma forma de aproximar os participantes, né, dos livros, dos textos, de incentivar a leitura. Então, tivemos aqui grandes clássicos da literatura, como Cinderela, a fábula A Cigarra e a Formiga, Para Sempre Rapunzel, e essas apresentações não foram só uma vez, não. A gente teve, assim, apresentação, às vezes acontecia de manhã, acontecia de tarde, tivemos uma até mais à noitezinha, né? Foi muito, muito interessante, foi uma participação bem ativa nessas apresentações. Eu me lembro aqui agora eu fico com saudades dos tempos em que a gente ia presencial, nos espaços, nos teatros, nas praças, nos parques, onde o Viagem circula, aqui sempre circulou no município aqui de Vitória, em vários espaços, centros comunitários, mas a gente tem conseguido. Agora, virtualmente, também a gente tem alcançado esse público. Bom, foi realizada também uma oficina, contação de histórias, a oralidade no ambiente digital. Quem ministrou foi a Elisance Marques, que é contadora de histórias e bibliotecária da Rede Municipal de Ensino, da Rede Municipal de Ensino das Bibliotecas Escolares da Prefeitura de Vila Velha, aqui do Espírito Santo. Então, foi uma grande parceria, uma forma de proporcionar, aprimorar as contadoras, as pessoas interessadas na arte de contar histórias, no momento vivenciado, né? Muito interessante a oficina, e tivemos um público bem participativo. E também foi proferida a palestra pelo nosso querido Jonas Ribeiro, escritor e contador de histórias, uma parceria da Paulus Editora, que falou sobre a arte de contar histórias. Foi uma noite, assim, maravilhosa, de encanto, muitas histórias, um bate-papo muito bom. E tivemos também um público bem participativo. E o sarau poético é uma forma de homenagear autores, os nossos escritores. E aqui, então, no ano da pandemia, que iniciou, em plena pandemia, tivemos a perda desse grande poeta e escritor, o Sérgio Blanc. Foi uma forma muito triste, né? E esse sarau foi em homenagem, Os Dias Ímpares, é o livro dele, Os Dias Ímpares, e foi realizado ao vivo. Então, foi muito emocionante, foram momentos, assim, muito significativos. E nos deixou grandes publicações, Sérgio, grande amigo também. Então, é muito triste, mas eu queria dizer para vocês que todas as apresentações, a maioria estão no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória e algumas no canal do artista da apresentação, porque a gente também passou por um período que foi o período eleitoral e não podia viabilizar no canal da Prefeitura. Esta atividade, a Hora da Poesia, ela foi criada em plena pandemia no Viagem pela Literatura, e ela é realizada uma vez no mês, e por escritores e poetas aqui do Espírito Santo. Então, nós contamos com vários escritores e poetas, como a Valcema, que está aparecendo aí, nossa grande poeta e trovadora, Valcema Rodrigues da Costa. Temos também esse mês, que já começou hoje, né?
a nossa apresentação da Hora da Poesia, está no canal do YouTube também, da Prefeitura de Vitória. Temos a Valsema, temos o Ítalo Campos, temos a Renata Bonfim, a Esther Abreu, o Wagner Silva Gomes. Então, tem vários nomes aí de grande relevância da nossa poesia, e muitos outros também já participaram, a Sueli Bispo, são vários que estão participando, né? E é muito bacana isso. As pessoas, a gente tem recebido, tem tido um retorno muito positivo de pessoas nos falando sobre essa atividade da Hora da Poesia. E no aniversário da biblioteca, nós realizamos uma programação com palestra, que abriu a programação, foi a palestra Escritoras Negras Brasileiras, proferida por Andréia Ramos e a Débora Araújo. Ambas são professoras da Universidade Federal do Espírito Santo, e elas falam nessa palestra da resistência negra do Brasil e da importância das mulheres negras na literatura. É muito interessante. Depois tivemos também a palestra Notícias sobre Adelfo Poli Monjardim, pelo nosso querido escritor e historiador Fernanda Chamé, falando, né, sobre o nosso patrono, Adelfo Poli Monjardim, que é um escritor que nos deixou muitas publicações interessantíssimas, de grande importância, e na literatura e história do Espírito Santo, e foi uma pessoa de grande destaque na parte política e literatura aqui do Estado. E também foi realizado nesse aniversário, tivemos a contação de história pela Marta, do Grupo Chão de Letras. Ela contou a história, o Apólogo de Machado de Assis, ficou muito bom. E também tivemos a nossa querida Andréia Espíndola, ela também é artista plástica, escritora, ela desenhou a Pedra dos Dois Olhos, e enquanto ela desenhava a Pedra dos Dois Olhos, o nosso contador de histórias, Rogério Fraga, foi narrando a história, que é a lenda, a Pedra dos Dois Olhos, do escritor do Adelfo Poli Monjardim. Então, é muito bacana. Temos aí o convite nosso que foi feito. Então, vale a pena vocês conferirem. Como eu falei, está tudo no YouTube da Prefeitura de Vitória. E a gente já tinha um projeto, antes da pandemia, para a gente iniciar esse clube da leitura na biblioteca. Mas, seria no formato híbrido, né? Mas, devido à pandemia, nós iniciamos em agosto, né, no formato totalmente virtual. Então, os encontros são mensais, uma vez no mês, e no último mês de março, a gente homenageou a mulher. Então, com a leitura da obra da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E, após a partilha das leituras, aconteceu um recital de poesia de escritoras capixabas, realizado pelos integrantes do Clube da Leitura. E teve também um acompanhamento musical pelo nosso escritor e músico, que também é integrante do grupo, do Clube da Leitura, o Luciano Máximo. Tem até um livro dele também, foi a última leitura compartilhada. E nós tivemos aqui também, já compartilhamos a Bernadette Lira, Capitoa, então, escritores capixaba, Nalda Capitada, do Luiz Guilherme Santos Neves. Então, são várias. Um mês é uma literatura do Espírito Santo, no outro mês é a literatura O Estrangeiro Nacional. E esses livros são escolhidos em votação, sempre no último encontro, pelos participantes do clube. E a gente tem aumentado a cada mês o número de pessoas participantes no nosso Clube da Leitura. Eu acho que também uma coisa que vem proporcionando o fácil acesso é a forma virtual, porque nós contamos no grupo com pessoas, leitores de Colatina, de Linhares, de São Mateus, então, de Castelo, então, mas a maioria aqui de Vitória. Então, é muito bom, né, esse formato. Vamos ver, a gente
como as coisas vão acontecer. Acredito que o formato virtual está dando muito certo também. Bom, a Secretaria de Cultura, por meio da biblioteca, em parceria com a Academia Espírito Santense de Letras, desde 2007, vem realizando publicações das coleções Escritos de Vitória, a coleção José Costa e a coleção Roberto Almada. Então, nós fizemos o lançamento virtual de livros, né, dessas publicações, e foi no formato virtual, como eu disse. Então, elas são distribuídas depois de forma gratuita a bibliotecas, a público interessado, a escolas, e nós conseguimos fazer a distribuição de grande parte dessas publicações a escritores, mesmo a leitores da biblioteca e interessados, porque mesmo com a pandemia, a gente assim tem funcionado no formato assim, de acordo com o decreto do governo do estado, seguindo o mapa de risco. Então, tem momentos que a biblioteca abre, né? Por agendamento, a gente vê as atividades que são assim, pesquisa, para estudo, acesso à internet. Então, a gente, empréstimo e devolução de livros, não. Aí as pessoas não entram na biblioteca. A gente, na porta, já efetua o serviço. Então, a gente conseguiu realizar essa ação e tem conseguido, né? A gente faz esse tipo de coisa, porque são publicações de grande importância na promoção da leitura, do desenvolvimento da pesquisa e difusão da literatura, de temas ligados à literatura e à cultura do Espírito Santo. Então, como eu falei, a gente, início de março, a gente estava funcionando. Então, nós iniciamos aqui, no mês da mulher, com essa exposição de obras de mulheres ligadas à arte, à literatura e à música. Então, ela ficou até quando a gente funcionou, aí a gente teve que fechar devido ao decreto, né, que apareceu o decreto aí, o grupo Mapa de Risco, e a gente teve que fechar, mas a exposição ficou com muitas obras aí, nós temos aí vários escritores, inclusive tem aqui do Espírito Santo também. E no Dia Internacional do Contador de Histórias, que foi 20 de março, nós realizamos com o grupo Chão de Letras, contação de histórias, tem aí a Marta, tem a Marta, a Alzira, várias contadoras, Eliana também, todas essas assim, contadoras do grupo participaram, Luciana, Messon, a Kika Amorim, Márcia Castro, dessa atividade. E também foi realizada uma live no grupo, no Instagram do Chão de Letras. Temos aí, a Kika e a Márcia participando. Foi muito interessante. A gente sempre realiza, nesta data, a nossa atividade com o Grupo Chão de Letras e demais contadores de histórias. Quando presencial, a gente levava vários espaços aqui do município. E o mês do livro, que é abril, comemoramos 3 datas importantes. O Dia Internacional do Livro Infantil, que foi 2 de abril, em homenagem ao escritor Hans Christian Andersen, e dia 18 de abril, a data de nascimento de Monteiro Lobato, homenagem, né, é o Dia Nacional do Livro Infantil, e o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, que foi 23 de abril. Então, nós comemoramos com contação de histórias, com uma mesa participando vários escritores aqui renomados da literatura infantil, muitas histórias para contar, com escritoras como Eliana Zandonati, que está aqui conosco, a Lília Menegutti e também a Silvana Pinheiro. Foi, assim, uma tarde de muito encanto, partilha, conhecimento, aprendizagem. Foi muito bom, tivemos um público bem participativo, apesar de ter sido num domingo à tarde, foi bem gratificante para nós.
E no Dia Mundial do Livro, foi 23 de abril, e do direito de autor, nós tivemos encontro com os escritores, o Francisco Aurélio Ribeiro, a Marilena Soneghetti, e também a Wanda Alckmin. São escritores aqui pertencentes à Academia Feminina de Letras e Espírito Santense de Letras. Muito bom, foi uma programação fantástica. Estão disponíveis a mesa, nós fizemos no Meet. Agora, o escritor, né, e as contações de histórias estão no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória. Quem quiser procurar para se certificar lá, conferir a nossa programação, tá bom? E nós somos parceiros, temos essa parceria com a ONG Recode, né? A ONG Recode, que fomos contemplados com a biblioteca digital. Essa biblioteca, ela tem audiolivros e e-books. E também temos a parceria também com a ONG Recode com cursos na área de tecnologia e de leitura. Então, veio assim num momento muito especial, né? Esse momento que a gente está vivendo na era bem digital. Então, é muito bom isso para nós, a biblioteca, e para toda a comunidade. E eu queria dizer que a gente tem funcionado, quando a gente funciona, nós seguimos todos os protocolos sanitários, inclusive, nós nos baseamos também no manual elaborado, no protocolo elaborado pelo Sistema Estadual aqui de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo. Bom, é isso. Eu vou voltar aqui, que eu vou conversar com vocês. Nossa, quantas eu só queria finalizar. Né? Eu só queria finalizar, dizer para vocês que a gente não perdeu o vínculo com o nosso público. As pessoas, entendeu, que participavam presencialmente das nossas ações na biblioteca, nas comunidades, qualquer espaço, nos parques, professores, bibliotecários, estudantes, comunidades. Então, a gente tem mantido esse vínculo, a gente sempre, como mandava, continua mandando as nossas atividades, elas são divulgadas nas redes sociais, nós criamos um grupo no WhatsApp do Clube da Leitura, para fazer essa interação. Então, é muito gratificante a gente ter esse contato, e é muito importante a gente ter esse contato com as pessoas. Então, a gente não perdeu esse vínculo total do nosso público, né? Então, nós sabemos que é muito importante, e nós conseguimos, até foi dezembro de 2020, nós tivemos 12.836 visualizações nas 106 atividades que nós realizamos de forma virtual. Então, isso é bem gratificante para nós, e eu queria dizer que a leitura é muito importante. É desde cedo, né, que se faz o leitor. É na família, começando, é na biblioteca, nas escolas. Então, nós, bibliotecários, temos um papel muito importante, a biblioteca, né, nesse contexto. E eu queria falar aqui uma frase da Ana Maria Machado, terminar minha fala aqui, que a leitura não é só uma porta, é uma porta para mundos mágicos e maravilhosos. É também uma ferramenta de sucesso. Obrigada, gente. Júlia, não estou ouvindo você. Agora estou ouvindo. Nossa, encantada. Olha quantos números significativos, né? Mais de 12 mil visualizações. E, assim, isso são das ações que estão no YouTube, fora aquelas que vocês não deixaram gravadas, né? Que são ali do momento e não ficam gravadas. Então, assim, é um número muito expressivo, é inspirador para a gente não desanimar mesmo, né? Nesse momento, eu só vou dar um tempinho
porque o Luciano, o secretário de Cultura de Vitória, conseguiu entrar nesse momento para ele poder fazer a fala dele. Bom. Luciano, seja bem-vindo, tudo bem? Vou apresentar o Luciano aqui a todos. Como eu disse, ele teve um contratempo, não teve como entrar no momento inicial da live. Acho que ele caiu, gente. Então, vamos dar continuidade. Internet é isso, eu sempre falo. Sexta-feira à noite. Então, gente, muitos elogios no chat, muitos elogios mesmo, tanto a Eliana como a Elisete. A gente tem gente aí de Fortaleza, Ceará, tem pessoas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também do Espírito Santo, de Minas Gerais, né? Então, a gente tem muita gente aí, gente que conhece também vocês, o trabalho que vocês realizam, né? A Marcele Coelho Queiroz, que é a diretora, né, da Biblioteca Estadual e gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, parabenizou pelas profissionais de referência de hoje na live e disse que a Biblioteca Municipal de Vitória, da rede do Sistema, né, de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, teve excelentes ações na pandemia, adequou suas atividades rapidamente frente ao momento crítico que passamos. Parabéns. Além disso, a Marcele fez uma pergunta, deixa eu ver aqui no momento, a primeira. Elisete Caser, quais as dicas para as bibliotecas que desejam montar um clube de leitura online e quais as estratégias para mantê-los interessados? Porque a gente sabe, né, Elisete, que nesse meio virtual também as pessoas se dispersam rápido. Então, assim, como manter o foco desse pessoal? Eu vi, inclusive, uma entrevista para o canal do professor Pereira, né? Do Sim para a Literatura, uma entrevista da bibliotecária Patrícia Santos nessa semana, e ela, inclusive, falou sobre o clube de leitura de vocês, disse que é participante, que tem conhecido muita coisa, muitos autores, livros capixabas, e assim, tem se admirado. Então, assim, complementando aí a pergunta da Marcele, como aí você consegue manter esse interesse ativo, que eles continuem participando das reuniões? Mas, em primeiro lugar, ela perguntou qual é a dica para montar, para as bibliotecas que querem montar um clube de leitura online. O que você diria para essa galera aí? Olha, o primeiro é você querer montar o clube mesmo. Então, você tem que começar. Você divulga as pessoas com seus leitores da biblioteca, vai divulgando, incentivando e vão começando, mesmo que seja um número pequeno de leitores, o importante é você começar esse clube, né? Essa leitura, e deixar que as pessoas escolham as opções de leitura. E como a gente tem feito, a gente dá a oportunidade deles votarem. É feita uma votação e apresentam as dicas que querem ler, o outro fala. Então, a gente começou com obras que não eram nem de autores capixabas. E muitas pessoas que estão no clube agora nunca tinham lido autores capixabas. Estão assim, como a Patrícia, se não me engano, foi a Patrícia que falou. Ela, assim, ficou surpreendida. Ela leu uma obra da Bernadette Lira. Ela ficou muito feliz, entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um início. Então, você vai continuando, não pode desistir. Você tem que ser persistente, resistente, sempre, né? Então, a gente nunca pode desistir. A gente tem que enfrentar e seguir sempre em frente. Eu acho que esse é um grande ponto para você consolidar um clube de leitura. É sempre você seguindo, nunca desista. E tem que começar. A gente tem que dar o pontapé inicial, né? Pode parecer com certeza, difícil, né, Elisete? E mesmo que não tenha muita adesão inicial, né? Como você falou, gente, nem sempre. Isso acontece até nos eventos presenciais. A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, da biblioteca. O evento, às vezes, é magnífico, mas não está lotado como a gente gostaria e tal. Mas o fato que a gente tem que se agarrar é que se você está atingindo uma pessoa, você está fazendo a diferença e aquela pessoa vai ser multiplicadora ali para outras, né? E vai repassar
aquela informação, vai repassar sobre o clube. Tenho certeza que depois que o clube começou, outras pessoas ficaram sabendo, conhecendo e foram se achegando, né, nas lives. Isso, um vai passando para o outro, entendeu? Então a gente divulga e um passa, e você divulga, eu li isso aí, dependendo da obra, a pessoa se interessa, e ela vai entrando e vai fazendo parte desse clube, né? Então, pessoas que gostam de ler, pessoas vão participando, elas vão chegando e vão tendo a oportunidade de conhecer novos escritores, novos autores. Verdade. Inclusive, aproveitando esse gancho, a Patrícia Siciliano perguntou como que o livro é escolhido. É você que escolhe, Elisete? Não, de forma alguma. A gente não escolhe o livro, eu não escolho os livros. São sugestões, todos levam as sugestões, sempre assim, no último encontro, todos levam as sugestões. Eu ainda falo, qual o livro que nós vamos escolher? Então, são apresentadas várias sugestões. E, no final, a maioria concorda, escolhe a maioria o mesmo livro, praticamente o mesmo livro. Mas, às vezes, um quer, eu quero outro. Mas aí sai um livro, todo mundo concorda, vai colocando lá no chat, todo mundo, eu quero esse, quero aquele, entendeu? E aí assim, a escolha, a gente não escolhe, a escolha é livre, né? Cada um é de acordo com a votação do grupo, como eu disse antes. Nossa, isso é muito legal, né, Eliana? Você faz parte também do clube de leitura? Eliana de exatas e arrasando, cheia de Eliana faz. Eliana é do grupo Chão de Letras, uma grande encantadora de histórias, é escritora, tem vários livros aí publicados também. Ela vai falar aí depois aí sobre o trabalho que ela vem realizando, né, Eliana, aí, no formato virtual, tem encantado muita gente aí, muito bom. Eu tenho saudade dos lançamentos lá na biblioteca, das suas cotações, inclusive de todos, né, que participam do Viagem para a Literatura, das nossas ações na biblioteca. Mas a gente tem esse contato, como eu disse, a gente não perdeu o contato com todo o nosso público envolvido nas nossas ações. Isso é ótimo, né? E você, como do outro lado, né? Porque no grupo Chão de Letras, você é contadora de histórias, você faz parte do grupo. E no clube de leitura, você é uma usuária, uma leitora ali também. E como que você enxerga esse grupo de leitura? Qual a importância dele nesse momento, assim, de pandemia, né? Que a gente precisa tanto de algumas estratégias para manter a sanidade mental. É muito importante. Nossa, para as pessoas sente-se muito bem ver que a gente tem aumentado o número de participantes do nosso clube. Então, esse formato virtual tem contribuído muito para o acesso de mais pessoas no clube. Então, as pessoas ficam muito felizes, a gente passam as horas, vocês acreditam que a gente é 1 hora, mas a gente fica 2 horas, até mais passa o horário. A gente fica que o papo é tão bom, assim, são horas rápido, bem... né? Passa. Nós temos uma escritora, várias escritoras que fazem parte também do nosso clube. Então, é muito bom o clube, assim, a gente tem esse contato também diariamente no nosso grupo no WhatsApp. Eu criei um grupo no WhatsApp. Então, a gente tem faz essa interação das atividades, né? Isso, muito afeto, a gente tem, assim, a interação é muito boa. Então, é muito bom esse grupo maravilhoso. É muito bom, a gente se sente muito bem, parece assim uma família, um clube mesmo, uma família, a gente se familiariza, a gente se familiariza com as pessoas, né? Muito bom. Isso é uma delícia. Você pode falar também sua visão, Eliana, enquanto espectadora, leitora? Então, do clube em particular, eu não participo desse clube, né? Sim. Mas a gente, junto com a Elisete, a gente está em contato com o Chão de Letras, né? Que é um outro grupo que a gente também se fala quase que diariamente, né, Elisete? Com as contadoras de histórias. Sim, com certeza. E a Elisete botou a gente para aprender a tecnologia de contar histórias, né, à distância, com lives ou com histórias gravadas. Então, a gente foi se aperfeiçoando mais nessa parte aí mesmo da contação de histórias, né?
Nossa, sido, assim, uma inclusive, experiência teve uma pessoa, importante. teve uma pessoa, o Marcos Tavares, que falou bem assim, uma pessoa da área de exatas, que é a minha, ser interessada em letras também, isso é o máximo, encontrei minha alma gêmea, Eliana Zondonadi. Então, Marcos, grande poeta, escritor. A gente é muito rotulado, né? Quando a gente chega na época do vestibular, a gente vai por uma área, e eu fui para a área das exatas, e aí a gente tem um divisor de águas realmente, né? Só que aí eu tenho resgatado isso, tanto na contação de história, começou por aí, depois na literatura infantil, e agora eu estou estudando poesia, estudando, Nossa, que tendo maravilha! aulas. Então, acho que assim, a E gente acaba se precisa um tornando pouco uma disso. terapia também, né, Eliana? Tudo é terapêutico, né? Tudo ajuda a gente a entender melhor a gente, o mundo. Então, Verdade. dá um equilíbrio um pouco maior, né? Tem que conhecer Marcos e falar com ele, que a gente tem que se equilibrar, né? Com a área um pouco mais Com certeza. Com certeza. Elisete, outra pergunta da Marcele Queiroz, né? Elisete, você demonstra o quão importante é uma parceria para a movimentação de uma biblioteca. E realmente, Elisete, você tem parcerias aí extraordinárias, né? Então, ela pergunta o seguinte: como as bibliotecas podem começar a ganhar parceiros tão importantes como a Biblioteca de Vitória? Olha, Marcele, querida, um beijo para você, parabéns aí pelo trabalho que vem realizando junto ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas aqui do Espírito Santo, gerente da Biblioteca Estadual. Bom, a gente tem que apresentar, ter um trabalho primeiro, né, mostrar o que você tem, porque aí o parceiro, ele se interessa, não é mesmo? Quando você vai atrás de um parceiro, ele vai ver o projeto que você tem para ser apresentado, para fazer essa parceria. Então, é muito importante o seu projeto, o que você tem para poder realizar essa parceria, o que você faz, as suas ações, o que você vem desenvolvendo, o que você quer, não é mesmo? Então, eu acho que começa por aí. As nossas parcerias que a gente tem, eles já conhecem, às vezes, as nossas atividades, a biblioteca. Por exemplo, no Viagem pela Literatura, muitos parceiros, eles conhecem o projeto. Então, eles têm interesse e mostram e procuram, e eu acho que pelas ações que a gente desenvolve. Então, é um trabalho contínuo, um trabalho que não tem descontinuidade. O projeto de, por exemplo, Viagem vem sendo realizado já há 27 anos, vai fazer esse ano. Então, são várias ações em vários espaços aqui do município, nas regiões, né? Uma coisa assim, que a gente tem as caixas estantes que circulam nos locais de pouco acesso a livro, e as comunidades, a gente levando o teatro lá dentro da comunidade, o livro, as pessoas ouvindo histórias, né, a partir de uma história de um livro, uma peça lá dentro, conhecendo escritores. Então, o projeto percorre o município todo, então, dá uma visibilidade aqui no município à biblioteca. Né, as ações também na biblioteca, os encontros com os escritores. Então, é muito importante. A gente desenvolve ações, como eu falei, em teatro também, a gente faz, assim, em vários espaços. Não sei se foi atendido aí, Júlia Marcele. Sim, então, eu ia comentar aqui, porque eu estava abrindo meu microfone. Tá, a gente tem que estar sempre comentar que que a biblioteca sempre, inclusive Marcelo comentou aí que é um trabalho de muita garra e persistência, te parabenizou, e eu tenho que complementar dizendo que a empolgação da Elisete, gente, contagia também. Então, assim, se você vai apresentar, como ela disse, né? Ela deu a dica aí. Vai, apresenta para esses possíveis parceiros. Não conhecem ainda a biblioteca, apresentem o que vocês fazem ou o que vocês desejam fazer, mas falem com empolgação, né, Elisete? Porque Elisete é contagiante. Vocês veem o sorriso dela falando da biblioteca. A biblioteca é super ativa há anos. É uma biblioteca super conhecida e reconhecida aqui no
no estado, né? Teve alguém até, eu acho que foi o Antônio Mosquito, acho que foi ele, que falou da Antônio Carlos Mosquito. Ele até falou que da época que era na FAFI, que lembrou do amigo Gregório dele, do Museu Imperial, apresentando oficinas de contadores de história. Então, assim, a biblioteca ainda nem tinha um prédio próprio, então olha como ela já fazia acontecer. Então, muitas vezes, gente, assim, mesmo que a gente sabe que a realidade das bibliotecas públicas, né, no Brasil se contrapõe, depende muito do local, do gestor e tudo mais. Então, não percam as esperanças, sempre tenham em mente fazer ações com o que vocês têm. E nesse momento de pandemia, o que a gente tem é isso, é o online, continuar com carisma. Você vê, Elisete trouxe a galera para continuar com esse acolhimento com a comunidade. Então, tem grupo do WhatsApp, porque a biblioteca dela não tem ainda redes sociais, mas tem as redes sociais do grupo Chão de Letras, tem as redes sociais dela, que ela divulga muito, e tem as redes sociais do município, né, da Prefeitura de Vitória, que divulga, mas ela tá lá, ó, tentando, ó, não tem desse jeito, vamos fazer dessa forma, então, é atender os anseios da comunidade também. A comunidade, então, ó, tá, vamos dizer assim, sem será que querem clube de leitura? Vem o que a comunidade de vocês desejam. Isso é muito importante, né? E aí, várias pessoas elogiando, conhecem o trabalho de vocês na Biblioteca Municipal de Vitória. A Neuza está aqui conosco, a Neuza é bibliotecária também, né? Da Delfo Poli Monjardim. Faz parte da equipe da biblioteca, somos 2 bibliotecárias na biblioteca. Mas você estava falando... bibliotecárias que fazem acontecer, né? Então, a gente tem, como eu falei, Júlia, que a gente não pode desistir nunca. A gente tem que sempre seguir e tentar, e eu vou fazer e acontecer, as coisas têm que acontecer, porque a gente sabe das dificuldades que todas as bibliotecas públicas enfrentam. Nunca foi nada fácil, nunca foi fácil, tudo é um caminho que a gente tem que percorrer, e a gente tem sempre encontra umas pedrinhas, a gente, em tudo na vida, e as bibliotecas a gente sabe como que é, a gente que é bibliotecário, e professores também, Eliana, que está aqui, né, então, e todos que estão aqui nos ouvindo, a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, não é fácil, é muito difícil, a gente tem que resistir e prosseguir sempre. Isso inclusive, mesmo. Nós tivemos um contato, nós temos comunidades, esses contatos que a gente faz com as comunidades, nós sugerimos até criar um clube da leitura, de formato virtual com a comunidade. Nós estamos em fase de implantação desse clube da leitura. Tá? Uma comunidade que a gente levava muito projeto viagem, com atividades, clube, inclusive, né? Outro clube, que é com a comunidade. Então, nós temos uma caixa estante lá, que são os livros que estão lá para empréstimo com a comunidade, e nós oferecemos já a biblioteca digital. Né? Olha como a biblioteca digital chegou na hora certa. Né? Essa parceria com a Recode, muito importante. Verdade. Muito importante mesmo. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. A Esther Abreu está participando bem ativamente do chat. Obrigada pela presença, Esther. Esther aí da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, né? A queridíssima escritora capixaba. Ela está na hora da poesia desse mês. Né? Ela está na hora da poesia esse mês, tá? Na nossa atividade, que começou a vincular hoje no canal do YouTube da Prefeitura. A Hora da Poesia, a Esther está participando lá com a poesia, que ela fez homenagem do livro dela ao índio. É isso aí, bem bacana a poesia dela. Podem conferir. Isso aí, gente, ó, já fica a dica. A Valéria Wente da Silva Cavalcante diz que é maravilhoso o seu trabalho. A Elisete, que ela está adorando a live. A Celina Buzato Soprani diz que é um projeto consagrado e maravilhoso. Realmente, é muito consagrado e, pegando o gancho do comentário da Celina, o projeto Viagem pela Literatura, como eu disse, ele é antes da pandemia, né? Você só adaptou para
para o virtual. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre as premiações que o projeto já recebeu, de forma bem resumida aí, porque é um projeto sim, porque é muita coisa. Bem premiado, né? Não, nós recebemos o prêmio Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas, foi em 2014, né? Foi concebido pela biblioteca, pelo Ministério da Cultura, através da Fundação Biblioteca Nacional. E o prêmio Vitória Inovando, categoria Gestão Participativa e Inclusão Social. Foi em 2012, pela Prefeitura de Vitória. E em 2018, o prêmio Ricardo Oiticica, em primeiro lugar na categoria Oralidade. Foi promovido pelo Instituto Interdisciplinar da PUC do Rio, da Unesco. É isso aí, a oralidade, foi isso mesmo. Em primeiro lugar, nós conquistamos. Foi muito importante a contação de histórias, nós temos o grupo, temos assim, as atividades de contação de histórias. A gente começou com os cursos, como você falou, Júlia, a gente iniciou as oficinas em 2006. Então, foram oficinas, depois proporcionamos cursos de 20 horas, trouxemos já vários contadores de histórias para ministrar esses cursos, uma forma de aprimorar, de aperfeiçoar os nossos contadores de história, assim, de outros estados, troca de experiência. Trouxemos o Gregório Matos, trouxemos o Augusto Pessoa, Lúcia Fidalgo, a Benita Prieto, a Lenice Gomes, enfim, vários contadores já vieram aqui para ministrar essa oficina, o Chico dos Bonecos. Então, assim, uma oportunidade, né, para os nossos contadores. E várias oficinas também com contadores aqui do nosso estado, também participando, Fabiano Moraes, que participou também do projeto Viagem desde o início, eu e o Rodrigo, desde o início, Silvana Sampaio, que deu uma imensa contribuição no Grupo Chão de Letras, o Fernando Soledade também. Então, no início, na formação do grupo. Então, nós contamos com vários contadores de histórias nesse envolvimento aqui da nossa atividade de contação de história, de oficinas, de cursos. Ai, que maravilha, gente. O Antônio colocou aqui que, além da biblioteca ser caminho dos turistas pelo centro histórico, é uma referência fundamental no entorno da igreja de São Gonçalo. Bem lembrado, Antônio. O centro histórico de Vitória é lindo e a biblioteca está ali nesse entorno fazendo a diferença também. Ocupa, né, um prédio histórico, como a Elisete mostrou no início da nossa live. E a Patrícia Siciliano diz, realmente dá para ver o brilho nos olhos da Elisete e o sorrisão da Eliana. Sim, é gostoso, né? É gostoso ver isso. Então, assim, a gente tem que estar empolgado, tem que ter empolgação, porque senão fica cansativo, né? E, na verdade, a gente quer que as pessoas se divirtam com a leitura, gostem. E aí a Celina complementou, que é uma trajetória de sucesso que muito nos honra. Verdade, Celina. E agora, não tirando a Elisete da conversa, não. A Elisete continua conosco, mas incluindo ainda mais a Eliana Zandonade, né, conosco, para falar um pouco sobre esse universo aí. Como que é narrar essas histórias, fazer esse encantamento e essa contação de histórias nessa era virtual, Eliana? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, como que você lidar com isso, o que é que você acha? Fica à vontade. Como é que é o negócio, né? Então, o contador de histórias, ele precisa de um tripé para ele sobreviver, né? É ele, a pessoa dele, a história que ele está contando e o público. Então, esses três componentes, eles têm que estar muito ajustados para que a coisa aconteça, para que a magia da história aconteça, né? E com a pandemia, o que aconteceu? O nosso ouvinte, a gente não pode mais estar com ele, vendo o brilho dos olhos, né? Sentindo a pessoa, o movimento do corpo, a reação mais imediata desse grupo, e sejam crianças, sejam idosos, sejam adultos, né? Que a gente se encanta com essa atenção. Então, daí a gente teve que se reinventar, porque a gente tem essas histórias para contar, né? E a gente perdeu o público.
no primeiro momento. E aí a gente começou a se reinventar. Uma primeira reinvenção são as lives, né? E as lives, elas são vivas. A gente é prova disso aqui agora. A gente sente com as falas das pessoas, né, os recadinhos, e a forma como hoje a gente já consegue fazer, a gente sente a pessoa aqui. Quando manda um beijo, quando manda um sorriso, o olhar da Elisete, isso tudo brilha mesmo, porque a gente está junto. Embora a gente não esteja no mesmo lugar, mas a gente está no mesmo tempo. E naquele time ali, né? Então, assim, às vezes a gente está junto, mas está no celular. E agora não, eu acho que esse grupo que está com a gente está ouvindo a gente, parou para ouvir. Então, a gente recuperou um pouco desse contato mais físico, né? Mas o olho está aqui, ó, vocês estão vendo nossos olhos. E a gente também, em alguns momentos, consegue ver os olhos das pessoas. Numa live como essa, em geral, a gente não vê as pessoas, mas as pessoas falam o tempo todo com a gente. E essa fala é um presente, a gente guarda isso com muito carinho, né? E aí, na live, é como se fosse um jazz também. A gente está improvisando, né? A gente está falando, e aí, às vezes, a fala da Elisete puxa para um canto, você puxa também, para a gente falar, né? A plateia faz uma pergunta que a gente também vai por outro caminho. Então, é um improviso que é maravilhoso. Porque talvez se fosse no mundo real, a gente não teria oportunidade de ouvir as pessoas. Aqui tem uma coisa mais organizada, né? E esse improviso, que da música hoje também não existe tanto, né? Quando você para brincar com a palavra. E aqui a gente consegue brincar com a palavra. Então, as lives deixam a gente nervosa antes de entrar, né? A Elisete está nervosa, eu nervosa, quem será que vai entrar? A gente não sabe. Quem está nos ouvindo? Dá um oi aí, tem gente do Brasil todo. Tem gente de Marte vendo a gente. Então, a live é emoção pura, né? E a gente sente realmente o pulsar. A gente sai de uma live e não consegue dormir. Fica umas 3 horas pensando no que aconteceu. Então, esse primeiro contato é a live, tem que ter coragem para aparecer. A segunda coisa são as gravações, né? Nas gravações, a gente tem um tempo maior de se preparar, de ensaiar. Quando dá errado, a gente volta a fita, né? Só que, por outro lado, a gente não tem essa sensação que a gente está sendo ouvido. A gente não tem esse olhinho que a gente está tendo agora, né? E aí, a gente tem que imaginar. Então, assim, eu gravo histórias, Elisete, vamos gravar uma história do Hans Christian Andersen. Então, vamos lá. Aí eu estou aqui contando a história, estou me vendo, que é outra coisa que eu acho que... Eu não me via, eu nem sabia como é que eu era, e de repente você tem uma overdose da sua cara, do seu sorriso, e a gente tem que se acostumar com isso, né, do cabelo. Então, isso é uma parte, e a outra é a gente parar de se olhar e imaginar. Então, eu estou fazendo esse exercício agora. Eu não me olho quando eu estou contando história, gravando. Eu penso naquela criança que está me ouvindo e vou embarco ali, sem me olhar. Porque a gente se distrai com a beleza da gente, né? A gente está sempre crítico com a figura da gente. Então, isso é muito marcante. Então, na gravação, outra coisa também é, eu fico em pé, eu fico sentado, eu posso me movimentar, né? E agora eu estou tendo a experiência, Paulinha, ó, mandar um beijo para a Paulinha. A Paulinha é uma jornalista de marketing e eu contei uma história agora e ela gravou a história. Gente, é maravilhoso a gente não se preocupar com a cara que a gente não está se vendo e alguém está ali te filmando. Gente, que delícia, porque aí a gente recupera no tripé mais concentração na história e a imaginação de quem está ouvindo, né? E aí eu fui fazer uma gravação, tinha uns patos assim, ó, no ambiente, eu falei, olha, os patos vão nos ouvir agora, que eu vou contar a história só para os patos. E os patos são crianças que foram encantadas. Então, elas estão atentas. Aí, quando a gente olhou assim, está o pato em cima do banco, olhando para eu contar a história. Então, você vê que as coisas começam a funcionar, né? Então, a gravação, ela tem lá os seus encantos e as suas dificuldades. A live também tem as dificuldades e tem mais encantos ainda, né? Uma terceira coisa que a gente tem feito muito, e a Elisete também já provocou isso na gente, são as escolas, as públicas e as privadas, que estão tendo aulas,
e que aí convidam um contador de história para entrar na sala de aula, para contar uma história. Né? Olha, assim, tem sido as maiores emoções da minha vida entrar numa sala de aula de criança. Porque eu sou professora da UFES, né, de estatística, e assim, para um aluno de estatística abrir a câmera e dar um bom dia e falar comigo é um esforço tremendo. Assim, eu insisto, eu ainda não desisti, mas é muito esforço, né? E as crianças, elas são espontâneas. E elas estão aprendendo a deixar a carinha delas e fechar o microfone. E aí você vê os olhinhos brilhando, você vê eles falando, sem ouvir para não dar confusão, mas você sente a energia daquela criança. E assim, dá vontade de dar um abraço. E aí e o contador de história, ele não é o professor. Ele chegou ali para dar uma mensagem e tirar a criança daquele lugar que ela está. Quando eu conto história, eu vejo que a criança não está ali, ela está na história. Né? E aí, assim, eu fui contar a história da formiguinha, e a formiguinha subiu aqui no vestido da princesa, aí a criança já faz aquele movimento da formiguinha. Você vê que ela está na história. Né? E aí, olha, se está presencial ou se estamos num vídeo, já começou a não fazer muita diferença. Porque a história está ali, o contador está ali, e os olhinhos, e a criança está atenta. Né? E aconteceu outro dia na São Vicente, Elisete. Eu estou contando, a menininha ouvindo, nisso passa a irmã mais velha, adolescente, ela para e fica ouvindo. E era engraçada a história, ela começa a rir. E aí ela senta do lado da irmã para ouvir. Aí eu comecei a contar para ela, assim, porque quando eu conto, eu procuro os olhinhos, né? Eu falei, gente, ganhei uma adolescente agora, né? Então, isso é maravilhoso. E essa ida à escola, e às vezes tem os pais e tem os professores, e tem vocês, que são os bibliotecários, que nos convidam, né? E o que está sendo legal também é que, às vezes, a gente vai na escola e, quando você começa a contar a história, o professor vai lá para o cantinho com o celular dele. Ele nem ouve a história. Só que agora, como eles têm que gerenciar a sala virtual, eles estão super atentos. E aí eu vejo também que os professores estão com o olhinho brilhando, estão assim, se divertindo, principalmente se eles não conhecem a história. Né? E os bibliotecários também. Então, assim, está sendo uma parceria muito legal. Eu estou assim, encantada. No começo eu não queria. Não, Elisete, não, dá um tempo, porque assim, passar esse batom é em homenagem a quem está nos ouvindo, né? No dia a dia a gente já não passa mais batom. Então, assim, tem que uma produção mínima para você se colocar ali e se apresentar, né? Então, é uma coisa legal também. Então, assim, ó, live, que é ao vivo, grava, e aí na gravação não fica se olhando, não, mas embarca na história, né? E visitar as escolas. Então, aqui em casa é assim, ó, estou indo lá para Jardim da Penha, na escola, no CEMEI e tal. Aí meu marido olha e fala, você vai lá? Eu falei, estou indo agora, mas eu vou pelo computador. Eu me sinto indo. Eu não sei, assim, eu tenho um poder de imaginação que eu me coloco ali. Né? Então, quando você vê a Elisete falando, a gente sente essa energia de quem faz porque ama e porque acha que a vida dela é aquela missão ali. Então, isso passa no vídeo. Isso não fica assim guardado, né? E aí eu acho que acaba dando certo, né? E aí também, na pandemia, eu comecei a inventar alguns projetos. Olha, eu fiz um monte de projetos. Um projeto que eu fiz foi... Então, em 2020, você falou, né? O livro Bina e o Peixe Pelado, ele ficou pronto. No dia que ele chegou aqui em casa, ele chegou, olha, o livro chegou, foi 17 de março, o dia que tudo fechou. Então, eu falei, eu não vou lançar esse livro, e deixei ele guardado um ano. Olha, a gente está em maio, já passou mais de um ano. E aí eu falei, eu vou lançar esse livro. Então, no dia 19, já vou convidar todo mundo, 19 de junho,
a gente está planejando uma live de lançamento desse livro. Eu vou assim, ó, lançar para o mundo. Então, isso tem gasto assim, um pouco da minha energia. A gente fazia isso lá na biblioteca, né, Elisete? Os meus lançamentos na biblioteca são umas festas maravilhosas, com picolé, com oficina, com contação de história. E dessa vez a gente vai fazer virtual. Tá? Então, isso é uma coisa que eu vou aprender a fazer e vou fazer. Duas coisas que aconteceram muito legais foi que um grupo da UFES, da informática, quis fazer jogos para criança usando livro infantil. E aí eles pegaram 2 livros meus, o Bina e o Peixe Pelado, que nem foi lançado ainda. Eles estão fazendo um game com Bina e o Peixe Pelado. E o outro livro, que é o Mundo Colorido de Lides, né, que é um livro da editora Formar, um livro meu que está na editora Formar, eles vão trabalhar a história fazendo um game de uma criança que vai criar agora o mundo colorido dela, né? Então, nossa, isso me encantou, né? Como o Marcos falou, a gente está na literatura, mas a gente também está na área exata, e ver, assim, despertar da criança no game e em crianças que vão aprender a programar, já indo para um lado de literatura. Então, assim, esse projeto está em andamento, e daqui a pouco a gente vai ter esses games aí. E a outra coisa foi uma parceria com a Lei Aldir Blanc, né, com uma livraria Leitura Fina. Eles pegaram 5 livros infantis capixabas e eles fizeram um videolivro. Então, esse videolivro, ele tem animação, ele tem libras, ele tem a legenda do texto, tem uma contadora de histórias lendo, meio que contando, e tem as ilustrações se mexendo. Então, assim, é um livro meu também. Eles fizeram um livro meu chamado Nuvens de Algodão e Chuva de Verão, e aí as nuvens aparecem. Ficou encantador, né? E assim, é livre, ele está gratuito, ele está no site, está no YouTube da Leitura Fina. Então, se vocês procurarem Leitura Fina, vocês vão encontrar 5 livros, o meu está lá, Nuvens de Algodão, animado. Isso me deu uma animação, né? E eu mandei para os meus contatinhos todos, do Instagram, no YouTube, no WhatsApp, e as pessoas ficaram tão gratas assim de ter as crianças, né? As pessoas mandam foto das crianças assistindo e se divertindo, né? Eu fiquei maravilhada com isso, porque é um jeito do livro chegar, né? Desse mundo que a gente está virtual também, e com animação, com alegria. E aí, assim, eu já assisti milhões de vezes, né? Uma delas eu assisti vendo o Cara de Libras. Olha, eu fiquei apaixonada. Eu já nem queria ver ilustração. Eu fiquei assim, como ele fala assim da chuva, da nuvem. Que coisa mais linda, né? E você poder dar esse presente, né? Essas leis ajudam a gente a ter um incentivo para conseguir fazer. Então, foi maravilhoso também. E, por último, assim, que está bem no meu coração ainda, eu ajudei uma criança de 11 anos a escrever um livro, que é Pedro e Ventania, uma amizade sem palavras. É a história de um cavalo, que é uma égua, a Ventania, e o Pedro. E o Pedro escreveu o livro. Eu fiz uma oficina literária com ele, meio que à distância, durante 4 meses, e o livro ficou pronto. E a gente lançou esse livro há umas 2 semanas atrás, foi um sucesso também. Então, isso tudo foi assim, muito alimento para mim, né? Você dando aula virtual, uma aula de estatística que é difícil, né? E você ter que fazer isso à distância, sem o contato, né? O aluno não te conhece, então é uma coisa difícil. Mas a gente foi se alimentando com a arte, né? E a arte foi dando essa vida para a gente. Aí teve um dia, olha que história, gente. Eu cheguei para dar aula nas Ciências Contábeis, de estatística, noturno. Quando eu cheguei, a aluna falou assim: professora, você vai contar história amanhã para minha irmã.
Falei, é? Vou mesmo. Era um CMEI e a irmã dela estudava lá. Aí o pessoal ficou doido. Como assim você vai contar a história? Eu falei, olha, eles são muito mais divertidos que vocês, porque eles abrem a tela, eles conversam comigo, aí eles foram abrindo a tela. Aí, na aula seguinte, quem veio para a aula de estatística? A irmã da menina. Veio me dar tchau e que tinha adorado as histórias. Aí eu perguntei, você lembra da história? Ela falou, eu lembro do macaco, lembro do jacaré. Aí eu falei, aí, ó, olha que coisa maravilhosa. Você tem um aluno que tem uma irmã que conhece o jacaré. Oi, pessoal, eu sou o jacaré, vocês estão aí ainda? Eu quero comer gente. E aí a gente brinca. E aí a gente fica parado, mas você mostra o objeto. Hoje, quando eu fui contar a história, hoje à tarde eu contei a história, que eu fazia assim com o jacaré, a criança já fazia assim. E aí eu cantei aquela história. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconde seu nariz. Todo mundo, vai lá. Júlio vê, esconde seu nariz. Elisete, esconde seu nariz. Pessoal em casa, todo mundo esconde seu nariz. Senão o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé. Come o seu nariz e o dedão do pé. Gente, a criançada toda fazendo. Não é maravilhoso isso? Então, acho que são essas as experiências da pandemia que a gente se inventa. Gente, ó, até perguntaram se esse jacaré já tomou vacina. Ele não era assim antes da vacina. Ele ficou assim depois da vacina. Depois da vacina, tá vendo? Tem uma explicação. Gente, que maravilha. E assim, como complementou, né? Toda a fala da Elisete, a sua fala, gente, muito. Eu estava aqui rindo o tempo todo, mas eu fiquei, nossa, eu estava imaginando e ficando encantada. Parabéns mesmo, vocês duas são super profissionais. Eu tô amando, sou suspeito para falar, eu amo esse universo, né? Mas, assim, eu achei muito, muito legal as dicas que você deu sobre live e sobre gravação. Inclusive, a Gláucia Rodrigues, ela falou, me falta essa coragem de aparecer nas lives. Então, assim, quais dicas, Eliana, que você pode dar aí para a galera que ainda tem muita vergonha, é muito tímido, faz um trabalho bacana presencial, mas na hora trava quando chega aí nesse mundo virtual? Quais são as dicas aí? Eu acho que a gente tem que se despir da gente. A gente é o que a gente tem aqui dentro, né? Então, assim, eu estou aqui hoje para falar coisas que eu faço. Não importa a minha cara. Não importa se eu estou bonita, se eu estou feia, quem eu sou, eu encanto pelo que eu falo, pelo que eu faço. E, assim, na sala de aula, os alunos falam, professor, hoje eu não vou abrir a câmera, porque hoje eu estou feia. Aí um dia eu falei assim, isso aqui, olha só, isso aqui é branco. Aí ela abriu. Porque a gente não está aqui para ser julgado, a gente é que se julga. A gente está aqui para passar uma mensagem. E a partir do momento que alguém aí se incomodou com a mensagem, está cansado, ele desliga e vai embora. E não é por minha causa, é porque ele já deu a conta dele. Então, gente, é a oportunidade, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a vida dá para a gente, né? E eu sempre aproveito todas, eu tiro até assim a casca da laranja, eu ainda uso o bagaço. Todas as oportunidades. Então, quando alguém chega para mim, Elisete chega para mim e fala, Eliana, você pode? No começo, eu não posso, porque eu tenho que dar aula. Hoje eu saí de uma reunião 6h30, que eu tinha que estar aqui às 7h. Mas eu não falo não, no sentido que o que for arte e o que for difícil para mim, aí é que eu quero. Aí é que eu vou me desafiar, né? E eu vou conquistar pelo que eu tenho para falar, pelo meu bom humor, pelo meu sorriso, né? São essas coisas que importam. A beleza em si, gente, e a gente está tendo essa oportunidade de se mostrar, a despeito se você tem uma roupa nova, uma roupa velha, eu estou de short aqui, né? Eu estou com a minha blusa mais bonita, mas é por baixo. E eu pude fazer essa live hoje porque eu estou em casa.
Porque se eu estivesse na reunião, não ia dar tempo. Né? E, por outro lado, as pessoas estão aí com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Tanta gente boa, tanta gente com mensagens maravilhosas. Né? O que Elisete passou de coisas que foram feitas é muita coisa, mas não é uma pessoa só. Só tem um maestro. A maestra é a Elisete, ela puxa todo mundo. Isso é super importante. Ter alguém que administra isso e vai administrando, né, os egos. E a Elisete faz isso, porque o tempo todo é muita gente que quer e muita gente que não quer. E a gente tem que equilibrar isso. Né? É isso que eu falo. Vamos junto, gente, que é muito bom, é muito divertido. Nossa, feliz demais. Inclusive, Lulura Moreira Pimenta comentou, é muito rica esta live, e é realmente muito rica. A Marilene Oliveira comentou que está amando a live. Teve gente aqui que compartilhou, Marcos, né, que amanhã no programa Em Movimento vai ter falando sobre o Pedro e Ventania, né? Então, terá a reportagem. Eu achei super interessante esse projeto também que você fez com um menino de 11 anos. Que máximo, né? Então, assim, para a gente ver que na pandemia, é o que você falou, também abriu as portas, porque... E eu falei isso que você falou sobre estar presente, né? Só é possível virtualmente. É algo que eu falei, até comentei essa semana numa live, justamente isso. Que presencialmente a gente pode participar muitas vezes de 1, 2 eventos. E atualmente a gente participa até de 5 eventos muitas vezes no dia. É cansativo, é exaustivo. Tem gente que acha que o virtual, você está sentada, é tranquilo. Gente, é cansativo também. É muito difícil. Muito cansativo, né? Inclusive mentalmente, os olhos, né? Por conta da luz, luminosidade, tudo. Mas é uma satisfação muito grande porque a gente consegue se envolver muito mais, né? Estar em vários locais, estar em várias demandas, e isso é o máximo. E antes a gente tinha muita resistência, né, gente? A gente tinha resistência ao virtual. Eu falo por mim, porque a gente fica com medo da tecnologia. Então a gente tem esse medo, a gente gosta, né? Não conhece, mas aí tem um medo. Igual, olha, para estar aqui nessa live hoje, a gente fez um teste às 13 horas, a Elisete testou a apresentação dela, a Eliane contou mais ou menos como ela ia falar sobre o assunto dela. Então, assim, tem toda uma preparação realmente. Então, né? Mas não podemos desistir, a gente vai aprendendo, né? E aí, olha que legal, como que a contação de histórias envolve tanto, né? E você conseguiu aí envolver até uma adolescente, né? Durante a contação para um aluno. Teve gente também que elogiou muito essa questão de... Deixa eu voltar aqui nos comentários para ver se eu acho. Teve gente que falou dessa questão de você entrar nas salas online, né? Que é uma ação literária muito sensível, parabéns pela abordagem. A Marilene Trevenzoni disse que é apaixonante, é mágico. Teve gente aqui, teve bibliotecária já falando que você podia entrar na sala de aula da escola dela, que ela vai procurar saber dos professores. Então, pode saber aí, ó, a Marilene aqui já está fazendo um convite, então pode saber que você vai receber mais convites, a Elisete vai receber mais parcerias, né? E a Estaelma Jéssica, minha irmã, inclusive, feliz de ver minha irmã por aqui, fez alguns comentários aí, ó, que delícia ouvir essas moças lindas, trabalho lindo de vocês. Inclusive, ela comentou sobre esse projeto da leitura fina, que ficou maravilhoso, e é bom demais ver a literatura capixaba ganhando esses espaços. E eu complemento dizendo, é bom demais que os alunos, né, as crianças possam estar tendo acesso a essa literatura, né? Então, que através do projeto de vocês, das ações, vocês estão conseguindo levar a literatura capixaba, difundir entre essas crianças que estão aí se tornando leitores, né? Estão na construção da identidade cultural deles. Então, assim, isso é uma delícia, isso é muito bom. Mas hoje, o quê? Vamos lá. Hoje, falar, eu contando a história,
Eu contei esse daqui, O Beijo de Boa Noite, um livro meu. Nisso que eu estou contando, a menininha ficou assim. Gente, quando eu vejo o meu livro com uma criança, né, eu imagino todo o trajeto que esse livro fez para chegar e ela ter esse carinho pelo livro, né? Então, assim, com a leitura fina, esse livro vai chegar virtual. Quem sabe ela vai querer depois o papel, para ela comparar, para ela ver que o papel não mexe, mas ali mexe, né? Então, são, assim, Verdade. as ferramentas dessa geração que a gente tem que respeitar também, que é uma geração mais tecnológica, né? E também para não perder o time, né? Não perder o time. A gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe, a gente achou que um ano depois estaria já tudo normal e não está. Então, assim, a gente vai ficar parado esperando? Não pode, né? A gente tem que tentar se adaptar. É difícil, mas a gente vai tentando. Você falou aí de games, você falou aí livro animado, olha quanta coisa maravilhosa, né? E o legal também do online, gente, é que a gente pode estar proporcionando a inclusão de mais pessoas também, né? O deficiente auditivo, então ele está ali ouvindo, né? Se tiver como, você pode, se tiver possibilidade, é importante uma pessoa de Libras. Então, assim, essas parcerias são muito legais mesmo, muito bacanas. Então, assim, eu só tenho a parabenizar. Eu acho que abriu aí a mente, assim, as ideias de muita gente. Vamos ver aqui mais o quê. Parabéns aos idealizadores e participantes desta live. Está perfeita, muito obrigada, gratidão, a Celina disse. O Marcos Tavares, essa live da Júlia não é minha live, é a live dessas mulheres super inspiradoras, tá? Mas ele disse que está mostrando que a pandemia não só gerou pandemônio, verdade. A pandemia também gerou novas oportunidades da gente aprender. A Elisete falou logo no início da fala dela, ela falou que a gente está em constante aprendizado, que a vida é isso. E realmente a gente está aqui para aprender, né, Elisete? Todo dia a gente aprende coisas novas, Exatamente. Gente. A vida é uma eterna aprendizagem, né? A gente está aprendendo todo dia. E como é importante essa cutucada que você dá, você vê que a Eliana citou aí, essa questão de você trabalhar com os egos e também falar, olha, vai lá, faz isso, tal. Então, assim, esse incentivo também é importante, né? O profissional bibliotecário, quem está à frente da biblioteca, também passar para os seus convidados, não é mesmo, Elisete? Com certeza, isso é muito importante, que você passa, né, um lado positivo da coisa, então uma energia positiva você tem que passar sempre, é um pensamento positivo, isso é tudo que a gente tem que fazer. Nunca sempre mostrar, sempre, eu não sei, eu acho que a gente tem que gostar também do que a gente faz, né? Em primeiro lugar. Verdade. Não, agora você falou algo muito sério. Tem que gostar, né? Tem que gostar muito. E aí, gente, deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Poesia, perguntaram sobre poesia. Marginal. Isso, já vou fazer essa pergunta, já vou fazer também. Tá. Foi antes um pouquinho, né? Teve a Marilene, ela é professora, né, do ensino fundamental de uma escola em Betim, e falou que é gratificante, que é apaixonante, mágico. Se eu não me engano, foi ela também que falou do trabalho de algumas bibliotecárias na escola em que ela atua, que são projetos maravilhosos. Então, assim, a importância também desse conjunto, quando se trata da escolar, de ter essa junção aí pedagógica, com uma biblioteca escolar, o bibliotecário, e fora da biblioteca escolar, a gente tem as bibliotecas públicas, como a da Elisete, fazendo a diferença, com certeza, e com parcerias. Sem essas parcerias, sem essas pessoas, sem esses voluntários, gente, a gente, como a Eliana disse, a Elisete é a cabeça, é a mestre, e aí todo mundo junto consegue fazer um excelente trabalho. Essas meninas encantam. Suas meninas, né? Suas meninas, Ai, a gente tem muita saudade, né, Eliana, dos encontros presenciais. A gente sempre toma um café, um lanche.
A Estael disse assim que você é um patrimônio, Elisete, que é referência em projetos. Estael, para você, querida, saudade. Nossa, Estael já participou do Viagem há anos atrás, lá na Fafi, quando a biblioteca funcionava lá. Ela participou de uma apresentação, né, Estael? Inclusive, ela me mostrou uma foto bem bacana, Estael. Beijo grande. Inclusive, a Estael também. Estael, né, como eu disse, ela é minha irmã, então, fazendo aqui também a referência, ela também tinha um excelente projeto, né? Lendo na Calçada, que também era muito importante. Participei. E aí, ó, você já participou, Elisete já participou. Então, essa interação, esse envolvimento é muito importante, né, gente? Todo mundo junto consegue fazer a diferença. Inclusive, ela falou aqui que eu sou orgulho dela, ela é meu orgulho. Aproveitando aqui o momento, porque nesse momento de pandemia a gente não tem se visto praticamente, né? Eu acho que está todo mundo neto, então aproveitando o momento, um beijo aí para minha irmã amada. E ela disse que é muito bom me ver apresentando um trabalho tão bacana. Estou apresentando pelo CRB, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, teve pessoas elogiando o conselho. E, gente, vocês podem estar enviando também sugestões de temas, sugestões para futuramente a gente estar trabalhando, né? Agora no ritmo menor, porque março e abril foi bem agitado. Foi bem carregado. Foi. Se eu não me engano, março teve todos os dias. E abril teve aí umas lacunas, mas também foi bem movimentado. Então, de agora em diante, a gente vai diminuir o ritmo, mas vai continuar fazendo. Então, podem enviar sugestões. Às vezes tem alguma temática que desejam trabalhar, a gente está aqui à disposição para trabalhar o assunto e para convidar pessoas maravilhosas como essas profissionais. E também deixar um recadinho, antes de passar para a Elisete responder a pergunta, que está tendo sorteio, a nossa empresa parceira, a empresa Biblioteca, ela está fazendo sorteio todas as lives que a gente está realizando, não é durante a live o sorteio é depois realizado no Instagram, então quem estiver aí no chat pode estar se inscrevendo, tem um link aí, então pode estar se inscrevendo para ganhar aí, de repente, brindes sensacionais da biblioteca. E também, quem desejar o certificado, tem um link de inscrição também para participação nesse momento tão especial. Elisete, a pergunta foi do João Batista. Alguma de vocês, e aí pode ser para a Eliana, para você, depois qualquer coisa eu complemento, alguma de vocês desenvolveu trabalhos com a poesia marginal, hip hop, funk ou poesia urbana, ou algo do tipo? Podem falar um pouquinho? A gente, no Viagem pela Literatura, na biblioteca, a gente desenvolveu uma oficina de poesia com o Jonathan Silva, o John Conceito, uma oficina para jovens, foi já realizada, muito, muito boa, muito interativa, foi muito, muito relevante essa oficina, e também o Marcel Rosário participou de encontros lá como escritor, né? E também temos o Edson Souza. Edson também deu uma oficina de crônica bem interessante, fez depois um sarau, apresentou uma exposição lá do trabalho dele, muito interessante, lançou um livro. Então, a gente tem desenvolve essas atividades e estamos querendo ampliar mais essas ações para esses jovens nesse segmento. Tem um sarau também, lembra, Elisete? Que você fez um sarau de poesia, né? Isso então, antes da pandemia. Isso que eu estou falando. O sarau também, é isso, o sarau. Então, teve aí no sarau, umas jovens foram falar, né? A Elisete sempre convida a escola, e era escola de ensino médio, e as meninas foram abrir o caderninho, né? E foram falando. É muito legal, né? Você inclusive, vocês participaram também, e eles também participaram, foi muito bacana. A gente desenvolve várias atividades, essa foi uma delas, mas a gente desenvolve várias atividades, a gente inclui esse segmento, né, da poesia, da literatura, do hip hop, da poesia marginal, a literatura marginal, está sempre presente, a gente pretende ampliar mais ainda.
Exatamente. Até porque para atingir certas comunidades, pessoas, Sim. né, a gente tem que se adaptar ao que nossa comunidade mais está Que ela interessada, de anseia, né? repente Que ela, isso, eles despertar esse gostam muito. interesse. Sim, Exatamente. Inclusive, pode falar, Lisete. nós temos, na participação das oficinas de poesia com o John Conceito, a gente teve a participação muito da comunidade, dos jovens ali do entorno da Piedade, lá de Santa Marta, participaram muito dessa oficina, era composição, eles participam do CRAS e também eram a biblioteca para participar dessas oficinas. É muito, muito Nossa, que bacana legal. ver. Sim, muito bacana. A Biblioteca de Careça, que a gente também teve oficina com o John, o pessoal gostou muito. É uma outra forma, assim, da gente apresentar a literatura, né, e inserir para que várias pessoas tomem o gosto, né? E também, complementando a resposta para o João Batista, a Biblioteca Estadual já foi um local na gestão da Ana Maria, que estava aí super elogiando vocês, a Ana Maria da Silva Bichara, maravilhosa, de Domingos Martins. A Biblioteca Estadual já foi palco de batalhas de slam, inclusive da final do slam, eu acho que de 2019, se eu não me engano, lembram? Do Slam ES, eu acho, se eu estiver errada, me desculpem, mas acho que é Slam ES, que foi o Slam que estava acontecendo nas etapas na escola, e a final também foi na Biblioteca Estadual. Então, assim, João, nas nossas bibliotecas municipais e estaduais aqui do estado, a gente tem uma galera que trabalha bastante isso, e em algumas bibliotecas escolares também. A Rita de Viana, bibliotecária de Viana, também faz um trabalho excelente, está com um projeto chamado Poesia nos Trilhos, que é ali naquela parte dos trilhos mesmo, né? Do trem ali de Viana. Então, ela aproveita aquele momento ali e é muito assídua a participação da comunidade. Então, assim, além dessa experiência incrível que a Elisete já nos proporciona em Vitória, tem várias outras bibliotecas aí com trabalhos excelentes que nos inspiram a cada dia. E, inclusive, eu devo reforçar, gente, que isso é uma inspiração. Ver essas atividades não quer dizer que a gente precisa fazer igual, copiar, mas a gente pode se inspirar e fazer trabalhos semelhantes, desenvolver. Isso é inspiração para que a gente desenvolva, né? Então, dar continuidade mesmo a esses projetos. Bom, agora, o João Batista, inclusive, diz que vai procurar essas pessoas indicadas para trocar ideias. Então, é o que eu falei. Muita gente vai procurar depois, vocês, viu? E acredito que elas estão à disposição, porque a Eliana eu conheci hoje, né, assim, de conversar, mas a Elisete, todas as vezes que a gente foi trocar figurinha, ou que ela foi na Biblioteca Estadual fazer apresentação para a rede de bibliotecas, sempre excelente, sempre à disposição. Então, eu estou falando aqui, mas elas sempre estão à disposição, são profissionais maravilhosas. Não, pode nos procurar, estamos à disposição mesmo. E agora, a gente partindo para essa parte final, eu acho que a gente merece uma contação de história, né, Eliana? Ai. Não merece? Com certeza, né? Não podia deixar... Ele já estava aqui, olhando. Não podia deixar de... Não entro. Que hora que eu vou entrar? Que hora que eu vou comer? Não podia deixar de ter essa contação de histórias. Esse jacaré, gente, quando ele está por perto, ele quer. Eu vou começar. Então, vou fechar meu microfone aqui, peraí. E aí, depois a gente encerra com calma, tá, galera? Mas vamos aí apreciar a contação de história da Eliane. Era uma vez um jacaré. Esse jacaré era jacaré de rio. E o rio era imenso, parecia até o mar. Esse jacaré ficava ali, ó, só olhando. Ninguém se atrevia a entrar no rio, porque ele estava sempre atento. O rio era do jacaré. E estava no pé de manga, era o nosso amiguinho macaco. O macaco não sabia nadar, mas ele tinha uma vontade de entrar naquele rio. Mas quando ele olhava para o rio, ele já dava de cara com o jacaré.
E ele não tinha coragem de nem se mexer do pé de manga. O jacaré, já sentindo aquele cheirinho de macaco, um dia falou: "Ó, seu macaco, vem aqui tomar um banho no meu rio, eu deixo você tomar banho." O macaco pensou, coçou a cabeça e falou: "Mas eu não sei nadar, seu jacaré." O jacaré falou: "Não tem problema, você sobe aqui na minha cacunda e eu te levo para passear." O macaquinho, que é muito esperto, falou assim: "Tá bom, seu jacaré, mas só no rasinho, só na beirinha do rio." E foi assim que aconteceu. Todo dia o macaco subia na cacunda do jacaré e passeava só na beirinha do rio. Era um passeio delicioso. De vez em quando, o macaco falava assim: "Mergulha, jacaré." O jacaré fazia aquele mergulho e o macaquinho ficava se molhando no rio. Olha, eles ficaram tão amigos que todo dia tinha passeio no rio. E foi um dia, foram 2 dias, foram 30 dias, foram 60 dias. E eles já estavam muito amigos. Era só dizer: "Desce aí, macaco." O macaco já pulava na cacunda do jacaré. Era um passeio delicioso. Depois de tanto tempo de amizade, o jacaré virou para o macaco e falou: "Macaco, hoje vamos lá para o fundão do rio? O que você acha? Você conhecer a água do fundão do rio é mais gostosa." Macaquinho coçou a cabeça de novo e pensou: será que eu devo ir? Pessoal em casa, será que o macaco deve ir? Mas macaco é bicho corajoso. Ele falou: "Vamos lá para o meião do rio." E foi para o meião do rio junto com o jacaré. Quando chegou bem no meião do rio, o macaco olhou para cima, só viu o céu. Olhou para baixo, só tinha água. E ele até parou de respirar. Foi quando o jacaré abriu a bocona e falou: "Macaco, preciso te falar uma coisa. Levei os meus jacarezinhos no pediatra e eles estão precisando de uma dieta especial." Nessa hora, o macaco nem respirou. E o jacaré continuou: "Sabe o que é, compadre?" O macaco nem queria saber, mas o jacaré continuou: "Eles precisam comer coração de macaco." Nessa hora, o macaco nem respirou, ficou paradinho e foi pensar: "Você me dá seu coração para os meus filhotes?" No meião do rio. Macaco coçou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro e veio com essa: "Olha, seu jacaré, eu vou te dar meu coração. Só que você não sabe que coração de macaco não fica dentro do peito do macaco, porque é uma iguaria muito, muito gostosa. Coração de macaco a gente guarda lá em cima da mangueira. Então, se você me levar de volta, eu subo na mangueira, pego o meu coração e entrego para você dar para os seus filhotes." Jacaré pensou: será que esse macaco está me enganando? Coçou a cabecinha, ficou na dúvida. Será, gente? Me ajuda aí. Será que eu confio nesse macaco? Mas o jacaré confiou, para a história poder continuar. Então, o macaco subiu de novo na cacunda do jacaré e foi voltando lentamente para a beira do rio. Quando o jacaré chegou na beira do rio, o macaquinho pulou para a mangueira. E agora todo mundo aí vai me ajudar. O macaco foi, pegou um monte de manga madura. Todo mundo aí pegando manga madura na mão. Imaginação. Pega aí, gente. Elisete, todo mundo pega essa manga. E quando o jacaré ali, olhando para o macaco, esperando a manga, esperando o coração, o macaco falou: seu jacaré, você acha que macaco é bobo? Macaco guarda o coração, é dentro do peito, e você merece, sabe o quê? É manga na cabeça. Não, pare! Ai, socorro! Todo mundo aí jogando manga no jacaré. Pare com isso! Pare! Não, socorro! E o macaquinho jogando manga no jacaré. E o jacaré,
Vocês podem reparar, quando tiver um rio por perto e tiver um jacaré, ele vai estar assim, ó, olhando para cima, com essa boca aberta. Ele está esperando coração de macaco. Agora, quem está aí me ouvindo vai achar o lado esquerdo. Aqui é tudo ao contrário. Deixa eu ver, aqui é o direito, aqui é o esquerdo. Põe a mão aí do seu lado esquerdo, Elisete. Bota aí agora. Júliver, põe a mão no seu lado esquerdo e você vai me dizer se você trouxe o seu coração ou se você deixou ele em casa. O seu está aí, Júliver? O seu, Elisete? Será que o pessoal de casa está com o coração aqui nessa nossa história, nessa nossa live, nessa nossa conversa? Porque você sabe que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E a gente aqui fez essa contação, fez essa conversa pelo nosso coração, o que tem aqui dentro que a gente tenta passar. E pelos recadinhos, pelas mensagens que a gente recebeu, a gente sentiu o coração de vocês ouvindo a gente. Então, assim, é junto com esse macaco que a gente tem que aprender que o que realmente importa está aqui, ó, do lado esquerdo do peito. E essa foi a história do jacaré e do macaco. E o nome da história é Coração de Macaco, mas que a gente só pode contar no final, porque senão acaba a graça. Essa foi a história de hoje. É uma lenda africana. Gente, que lindo! A Neuza comentou que Linda, lindo. Né? Israel falou todo mundo com coração. A Gláucia, bravo. A Valéria, que linda. Nossa, muitos comentários. A Celina, nossa, aqui tá brilhante, ó. O coração da Celina tá pulsando brilhantemente. E as mangas? Tem manga ali, olha. Tô sentindo o gostinho da manga aqui. Na cabeça do jacaré. Muito legal. Sentindo. E gostinho de infância, né? Então, assim, olha como que você conseguiu prender nossa atenção, nos deixar maravilhados. Imaginem as crianças como não ficam, né? E mesmo virtualmente, é o que você falou, mesmo virtualmente. E aí a Estel até colocou que sobre a voz na contação de história, como que dá nuance aos personagens, né? Identifica cada um e como que isso é importante. Porque aí você para de ser a Eliana, né? Você se transforma no jacaré, no macaco, em cada um, não é mesmo? Ela entra na história, né? Tem que entrar na história. Você vive aquela história. Verdade, isso é importante, né? Sentir isso que é importante na contação. E descobrir isso na câmera, porque às vezes você está contando... Ao vivo, o macaquinho é muito pequeno, mas na câmera ele fica um gigante, olha. Ele vai ficando grande. Ele fica lindo, Eliana, grande. Verdade. Então, assim, a gente tem que aprender a mexer. Isso aqui também está sendo um aprendizado. Porque essa live aqui, a câmera é invertida. Essa minha mão aqui, ó, eu tô desse lado, mas ela aparece do outro. Essa aqui aparece no direito. Eu tô com a mão esquerda. A gente tem que aprender a fazer isso, né? E aí é um recurso maravilhoso, porque a criança, ela dá beijo nisso aqui, ela joga manga nisso aqui, ela projeta isso aqui, né? E o adulto volta a ser criança. Muito bom. Essas técnicas né? E o adulto volta. Tem gente aí. Nossa, encantada. A Luciana, lá atrás, bem mais cedo, ela disse que a Biblioteca Municipal de Vitória e Dinamismo andam juntos, tendo você à frente, Elisete. Então, assim, obrigada. Eu não dei conta, não consegui ler todos os elogios a vocês duas, mas eu quero parabenizar em nome de todos. Depois a live fica gravada, tá, gente? Se quiser encaminhar para os amigos, podem encaminhar, se quiser rever. E vocês duas, caso queiram depois ver aí os recados carinhosos, amorosos que todo mundo enviou, podem ficar à vontade, viu? Tem muito recadinho lindo. Muita gente falando coisas maravilhosas, elogiando muito, escritoras, professoras, bibliotecárias,
várias áreas, né? Tá todo mundo aqui amando real. E eu amei também, inclusive, pedindo mais histórias, viu? Então, assim, a gente volta a ser criança realmente. A Alessandra elogiou, a Alessandra Dutra, bibliotecária aí da Rede Vitória, se eu não me engano. Diz que você é ótima, Eliana. Ela já tinha elogiado a Elisete também. Então, assim, a gente tem Beijo, pessoas Alessandra. maravilhosas. Obrigada. Aí, ó, pelo visto, já é uma parceira também, né? Com certeza. Então, meninas, antes de encerrar, quero agradecer muito a presença de vocês, o convite, por vocês terem aceitado esse convite do CRB. Agradecer nosso presidente, Alamo Chaves, e agradecer a oportunidade também que eu tive de poder estar mediando essa palestra. Fiquei encantada. Eu estou passando mal hoje, mas eu estou tão extasiada que eu tô, assim, eu acho que não está dando para perceber, né? Porque fiquei muito feliz, eu gosto dessa área cultural, e vocês trouxeram aqui, nossa, um aconchego para o nosso coração. Então, só tenho a agradecer. E vou deixar agora as palavras finais para vocês duas. Elisete, Eliana, podem falar à vontade para esse público aí. Então, tá bom? Eu só tenho a agradecer, é muita honra, como eu falei, fiquei muito feliz em estar aqui, agradeço ao CRB6, muito obrigada, e também agradecer a todos vocês que estão aqui até este momento, nos ouvindo, né, o nosso muito obrigada, e parabéns pela mediação, Júlia e Eliana, pelas apresentações aí, maravilhosa como sempre. E é isso, estamos aqui à disposição. Qualquer coisa pode nos procurar. Então, eu sempre digo que o alimento do contador de história é o brilho nos olhos de quem está ouvindo. Né? E aí eu brinco que eu falo assim, quando eu vejo um olhinho brilhando, eu pego aquele olhinho e vou guardando no meu bolso para a hora que a gente precisa dessa vibração. Né? E hoje é a história do coração e os coraçõezinhos que vieram, as mangas, os comentários. Né? Então, a gente sai daqui muito alimentado com os comentários, com a participação das pessoas. Então, queria agradecer a Júlia, que eu conheci hoje, a Estael, que está aí, as pessoas que me conhecem e que já acompanham o trabalho. Agradecer a Elisete, a oportunidade que ela dá para a gente, né, no Chão de Letras. Trabalhar junto com a Elisete, com esse grupo, é muito enriquecedor para a gente. Né? E agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Pois é, muita mensagem de carinho, né? Afeto, carinho. Ai, amei as mensagens, gente. Ó, beijo para todo mundo. Gente, e aqui, não se enganem, estava todo mundo nós estávamos bem nervosos com a live, né? Bem ansiosas. Verdade. Mas olha, tá vendo? Fechamos o mês com chave de ouro. Agradeço demais, meninos. Agradeço também a equipe do CRB, a todos que participaram, pessoas do Brasil todo. A gente tem aí pessoas do Ceará, pessoas de Fortaleza, Ceará, São Paulo, Cariacica, Vila Velha. A gente teve pessoas do estado todo aqui do Espírito Santo, mas pessoas também de vários locais de Minas Gerais e vários locais do Brasil. Então, é muito importante essa interação. Mandar um beijo aqui também, um abraço para o nosso amigo Godô Sambista, que aqui em Cariacica representa muito bem, faz a contação de histórias de João Bananeira, e ele não comentou aí no chat, ele não comentou aqui no chat, menino, mas ele também está conferindo. Ele já foi aí na biblioteca. Ele foi à biblioteca já, teve lá. Isso, maravilhoso, ele também está nos assistindo, né? Então, mandar um beijo para ele também. Boa noite a todos. Salto da Divisa, Minas Gerais. Muita gente parabenizando. Eu só tenho a agradecer a todos. E agradecer essas mulheres incríveis e especiais nesse mês mais especial, em vários aspectos, né? Com todas as datas comemorativas tão importantes. Agradeço a todos, agradeço a vocês. A Stephanie, que está aqui nos bastidores, para que essa live seja possível, né? A transmissão. E aqui, chegou para mim, eu estava aqui enrolando para ver se chegava os locais. Desculpa.
Então, ó, a gente tem aí de Bambuí, Minas Gerais, Belo Horizonte, Betim, Cariacica, Espírito Santo, Conceição do Coité, na Bahia, Curitiba, Erechim, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, Niterói, Pará, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Ponta Grossa, Ribeirão das Neves, Rio de Janeiro, capital, Salvador, Serra, Cerro, em Minas Gerais, Tarauacá, no Acre, Teresina, Timbaúba, em Pernambuco, Tiradentes, Três Corações, Vila Velha, Vitória, São Paulo. Então, assim, ó, beijo a todos vocês. Bom final de semana a todos e aguardo vocês em um próximo momento, em uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.